Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. O encontro de Mário César de Aguiar, presidente da Federação das Indústrias aqui de Santa Catarina, com o vice-presidente da República e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, o presidente Geraldo Alckmin, já estava agendado antes do anúncio do possível tarifaço americano. Mas é claro que esse virou o tema principal do encontro. Por isso mesmo, já vou abrir o nosso ND Notícias de hoje com a Danila Bernardes, ao vivo, direto de Brasília, porque ela já falou, claro, quando terminou o encontro com os dois e tem, então, as principais informações para dividir com a gente. Danila Bernardes, muito boa noite, bem-vinda. Abra a nossa edição, por favor. Oi, Márcia, boa noite para você também que nos acompanha, exatamente isso, essa reunião aconteceu agora no começo da tarde e na saída nós conversamos com Mário César de Aguiar, o presidente da Fiesc. Foi uma reunião fechada, mas ele contou para a gente os detalhes, disse que apresentou para o vice-presidente Geraldo Alckmin a preocupação dos empresários da indústria catarinense com relação a essa taxação de 50% para a exportação dos produtos brasileiros. Ele disse também que alguns setores não têm condições realmente de ter o produto deles absorvido em outro mercado, que deixa ainda a situação ainda pior. Vamos ver a fala do Mário César de Aguiar. Na verdade, há toda uma tradição de comércio internacional com os Estados Unidos, é um grande cliente, como eu disse, é o principal destino. Não é fácil você transferir, até porque são produtos, às vezes, específicos para os Estados Unidos. Mas certamente, havendo essa tarifa, o prejuízo será enorme para a economia de Santa Catarina. Nós temos aí uma produção bem diversificada e não há mercado de imediato a ser que suplante essa falta de venda aos Estados Unidos. O presidente da Fiesc me diz que ele tem sido procurado por vários empresários que estão preocupados, que dizem aí que temem até por questões de demissões de funcionários. Alguns já estão dando aí férias coletivas, já estão reduzindo a produção diante de toda essa incerteza e que eles têm realmente orientado essas empresas a ajudar nessa cobrança com o governo americano, conversando com as empresas que eles se relacionam lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que ele disse sobre essas orientações também. O setor exportador catarinense brasileiro deverá negociar com seus clientes para que haja uma pressão dos clientes americanos no governo americano. Então, há uma série de medidas que devem ser tomadas para acrescentar aí a agilidade dessa solução desse problema criado. O presidente da Fiesc disse que Alckmin reforçou esse compromisso do diálogo, de tentar resolver essa situação, de reverter essa taxação de 50% sobre os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos antes da taxação começar a valer, que é no início de agosto. Mas o setor industrial também fez um pedido que, se não conseguir resolver a tempo, que o governo brasileiro peça mais prazo, pelo menos 90 dias, para que os empresários tenham aí mais prazo para dialogar, para tentar reverter essa situação e não começarem a ser taxados dessa forma logo agora no início do próximo mês. E logo depois dessa reunião que Alckmin teve com o presidente da Fiesc, ele teve uma outra reunião e falou com a imprensa em seguida. E Alckmin mencionou algo que até ontem não era cogitado, que é realmente essa questão de pedir mais prazo. Vamos ver a fala do vice-presidente. Nós queremos negociação, é urgente. O bom é que se resolva aí nos próximos dias. Se houver necessidade nessa negociação de prorrogar, não vejo problema. Agora, o importante era resolver, quer dizer, você buscar aí uma solução. Esse é o sentimento geral. E um sentimento de que, olha, vamos trabalhar juntos. As empresas americanas também estão preocupadas. Aliás, não só a empresa, mas o próprio cidadão. Amanhã vai encarecer o café, o suco de laranja, enfim, carne, produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos.
Prejuízos para ambas as partes, né, Márcia? Muito diálogo, muitas reuniões, mas até agora nenhum avanço concreto. O governo brasileiro chegou a enviar uma carta hoje para os Estados Unidos e aguarda realmente a abertura para esse diálogo, para negociar e reverter essa taxação antes de agosto, ou seja, pouco tempo para conseguir fazer isso. Como a Márcia disse, essa reunião com a Fiesc já estava agendada antes desse anúncio da taxação e a reivindicação que a Fiesc veio trazer inicialmente era o assunto principal e acabou, né, se tornando o assunto secundário, foi com relação às empresas de fixadores, ou seja, as empresas de parafusos, sobre a concorrência desleal que está acontecendo com os produtos chineses aqui no mercado interno mesmo, no Brasil. A Alckmin também ficou de abrir diálogo, de conversar, de usar a palavra da vez, né, que é diálogo, para tentar resolver também essa situação. Bom, agora mudando de assunto, hoje o presidente Lula assinou o decreto que regulamenta uma lei que é chamada de BR do Mar. É uma lei que já foi aprovada aqui no Congresso em 2022, tem o objetivo aí de atrair investimentos da iniciativa privada para os portos brasileiros, né? E o superintendente do Porto de Itajaí, ele esteve participando dessa cerimônia, acompanhou esse anúncio, mas ele veio a Brasília com um outro motivo principal, que é acompanhar aí a tramitação para criar uma empresa pública que vai assumir e administrar o porto. Nós vamos ver agora uma reportagem que explica como que está essa situação. O superintendente do Porto de Itajaí está em Brasília acompanhando as discussões para a criação de uma empresa pública que vai passar a administrar o porto. Isso é feito em várias etapas: grupo de trabalho, planejamento e até mesmo votação do Congresso Nacional. A Secretaria Nacional de Portos e Aeroportos criou uma comissão com participação de diversos órgãos de alto comando federal, que nos apresentou um plano de... tinha 15 dias para nos apresentar um plano de trabalho, apresentou esse plano de trabalho com uma previsão de conclusão em 90 dias. Então, ao final desses 90 dias, nós teremos toda a modelagem da empresa pública já concluída. Ele também participou nesta quarta-feira de uma cerimônia no Palácio do Planalto para o anúncio da regulamentação da lei conhecida como BR do Mar. O assunto foi discutido por mais de 5 anos e a regulamentação era aguardada com ansiedade pelo setor desde 2022, quando a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. Nós estaremos fortalecendo a indústria naval, nós estamos fortalecendo a nossa corrente marítima do Brasil, nós estamos focando na agenda logística, ajudando na mobilidade urbana e, sobretudo, na intermodalidade do país. O objetivo do programa é o crescimento do transporte marítimo de várias formas, como, por exemplo, ampliar a oferta de embarcações, criar novas rotas, reduzir o custo logístico e gerar empregos. Mas tudo isso por meio de políticas que vão tentar atrair investimentos da iniciativa privada. A possibilidade de aprimoramento da cabotagem, tanto na costa brasileira quanto entre os tupes e os terminais da Foz do Itajaí-Açu, é algo que vai impactar de forma positiva a logística municipal, vai adiantar os passos na descarbonização do Porto de Itajaí e outros compromissos que nós temos com o desenvolvimento sustentável. Bom, para finalizar, gente, uma última notícia importante para Santa Catarina. Termina hoje o prazo para o presidente Lula sancionar, vetar ou devolver aqui para o Congresso Nacional aquele projeto de lei que aumenta o número de deputados de 513 para 531. Ao que tudo indica, ele deve ou vetar ou devolver aqui para o Congresso. Se isso acontecer, Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, é que vai tomar a decisão, né? Como ele já se mostrou favorável à proposta, realmente o projeto deve ser sancionado. Então, Santa Catarina está prestes aí a ganhar 4 novos deputados nas próximas eleições. E contar uma fofoca para você, Márcia, está tendo uma obra aqui embaixo, no andar de baixo do Salão Verde, e o pessoal já está comentando que há a criação de novos gabinetes para poder receber esses parlamentares, viu? Fofoca triste, né? Mais despesa. Mas parlamentar para quê? 80% da população são contra. Já tem pesquisas dizendo que ninguém quer mais deputado, a gente quer solução. Os que estão lá têm que trabalhar, isso sim. Lamentável, vergonha. Claro que o presidente Lula não vai colocar digital nessa vergonha. Ou ele vai vetar, ou ele vai devolver. Ou seja, ó, vai limpar as mãos e vai dizer, decidam vocês aí, essa fiasqueira.
Valeu, Danila Bernardi. Obrigada pelas suas informações. Uma boa noite para você.